Descubra o maravilhoso mundo do Ayurveda e aprenda a cuidar da sua saúde de maneira simples e inteligente. Vamos lá. Falando sobre tônico para Pitta. Tônico para Pitta de estudos, principalmente. Ok? Então, no Ayurveda, a gente tem essa categoria Medhya. M-E-D-H-Y-A. Se você depois quiser pesquisar isso na internet, é bom, porque você vai ver que tem várias ervas no Ayurveda descritas classicamente como ervas que têm uma capacidade muito grande de atuar no sistema nervoso, tá? A gente está fazendo um tônico para Pitta, então nem todas as ervas que são boas em geral como Medhya, no geral para Pitta vão ter um efeito muito interessante. Eu vou falar principalmente as que estão disponíveis no Brasil. Tem algumas coisas tipo Shankapusp, isso e aquilo, que a gente não vai encontrar muito fácil, tá? A primeira que a gente vai falar é a centelha asiática. A centelha asiática, em sânscrito, Manduka. Esse Manduka é com K, e Parni. O Manduka Parni, ele é uma das principais ervas de efeito tônico para o cérebro. Só que ele, na verdade, o Brahmi, que é a Bacopa Monnieri, e o Manduka Parni são ervas bem parecidas. Ele é extremamente fácil da gente encontrar aqui no Brasil. Bom, o Manduka Parni, a centelha asiática, ele tem um problema que ele, fora de proporção, ele agrava o Akash na mente. Ele agrava o Vata na nossa mente. Então a gente precisa combinar ele com outras coisas que sejam grounding, que dê um pouco mais de terra a ele. Qual é o efeito do Manduka Parni na nossa mente? Ele abre espaço para que a gente conheça coisas novas, tá? Então, se você tá com a sensação de que, tipo, não tá entrando na cabeça, a centelha asiática vai ajudar muito nesse sentido, ok? Sempre lembrando que ela agrava o Akash. Justamente, ela aumenta o Akash. Isso pode fazer com que você se sinta zonza, isso pode fazer com que você tenha vertigem, isso pode fazer com que você tenha a sensação de zumbido no ouvido, tá? Todos sintomas de agravamento do Akash. Akash é o elemento éter, ok? Bom, então, as pessoas de constituição mais Pitta têm menos problema com o Manduka Parni do que as pessoas de constituição Vata, ou o Vata ele tem esses efeitos assim de ficar voado demais, esquecido demais, etc. Kapha, a princípio, pode usar o Manduka Parni de boa. Outra coisa que a gente consegue encontrar fácil no Brasil é o Alcaçuz. O Alcaçuz original, que normalmente a gente encontra aqui no Brasil como Alcaçuz importado, nem precisa escrever. A Glyceriza glabra, que é o Yasmadu. Esse a gente normalmente é difícil de encontrar, a gente acha uma outra que é um substituto, não lembro qual é o nome no latim dele, que é o substituto do Alcaçuz nacional, que serve também nesse sentido de fazer um efeito de nutrição no nosso corpo, tá? O Alcaçuz, ele é um ótimo Medhya para Pitta, porque ele é doce, ele é pesado, ele esfria, e ele gera uma boa dupla dinâmica com a centelha asiática. Então, num tônico para Pitta, a quantidade de centelha asiática e Alcaçuz, no geral, pode tender a ficar alguma coisa próxima uma da outra, tá? Às vezes indo um pouco para mais, um pouco para menos. Quando você tá tipo de saco cheio de estudar, você tá chateado, no tipo assim, tá desgostoso, tá amargo, tá ácido. Essas coisas na nossa mente vão envolver como criticismo, descrença, falta de confiança, falta de saco. Isso, o Alcaçuz vai ter uma tendência a ter um efeito um pouco melhor do que a centelha asiática, tá? Então, esses dois, eles mexem na nossa, digamos assim, no nosso humor de estudos bastante, ok? O terceiro neles é o ginseng. O ginseng, ele não é o ginseng coreano, que é uma fortuna,
é o ginseng brasileiro mesmo. Esse é fácil de comprar. O ginseng, ele aumenta ojas na nossa mente. Isso aumenta a nossa capacidade de horas de estudo uma atrás da outra. Ok? Então, uma das receitas clássicas que eu uso, que foi o Mário Neto que me passou, era ginseng com ginkgo biloba. Numa proporção meio para meio, isso é o antifadiga. Só que o gosto desse tônico é horroroso, assim, em termos. Então, mas essa combinação de ginseng e ginkgo biloba, numa proporção 1 para 1, é uma ótima coisa para diminuir a sensação de cansaço mental. Do tipo, estou estudando há 1 ano, 2 anos, 3 anos para concurso, não sei o que, etc e tal. Aquela sensação crônica de fadiga mental. Tanto o ginseng quanto o ginkgo biloba vão ajudar nisso, tá? Mas, dependendo de cada caso, uma parte da fórmula é em relação ao humor psíquico, que é principalmente a centelha asiática e o alcaçuz, certo? A outra parte da fórmula é em relação à estamina, capacidade de manter esforço continuado, que é o ginseng e ginkgo biloba, ok? Então, por exemplo, se você está com mais fadiga, você põe 4 na fórmula de ginseng e ginkgo biloba e 2 ou 3 de alcaçuz e centelha asiática. Ou invertido, entende? Eles formam 2 blocos distintos, tá? O açaí em pó e a maca, eles são tônicos para pita também, eles não têm um tropismo tão forte pelo sistema mental. Eles têm um tropismo mais forte pelo sistema muscular. Mas eles, entrando como coadjuvantes na fórmula, ajudam você a manter a tua resistência física, o que é bom também. Em algum grau, isso ajuda a manter a resistência psíquica, certo? Mas, se a pessoa está estudando muito e faz atividade física, etc e tal, o açaí e a maca, elas formam um outro bloco dentro que pode ser utilizado como uma outra parte de um tônico mais para esporte, para atividade física de pita. Então, por exemplo, para começar a estudar, um tônico que tem a centelha asiática, o alcaçuz, o ginseng e a ginkgo biloba, é muito válido se você está começando a estudar e você está estudando ali, etc e tal. Aí terminou, vai fazer atividade física, o tônico com açaí e com a maca ajuda você a ter mais capacidade de fazer atividade física com disposição, com garra, ok? Bom, então no geral a gente faz assim, uma maneira simples de pensar. 4 partes do que você está precisando de mais na fórmula, tá? Então, por exemplo, suponha que agora você está sem que nada está entrando na cabeça, etc e tal. Você põe 4 partes de alcaçuz, 4 partes de centelha asiática. Aí você põe 2 partes de ginseng, 2 partes de ginkgo biloba, ok? Então, por exemplo, se você for fazer isso, mais ou menos umas 200 gramas desse tônico, você põe 40 gramas de como é que é o nome do primeiro? Centelha asiática, 40 gramas de alcaçuz, ok? Isso já deu 80, certo? Aí você põe mais 20 gramas de ginkgo biloba, 20 gramas de ginseng. Isso já deu mais 40, 120, tá? Aí as outras ervas que vão vir a seguir, elas vão vir muito no intuito de regular o teu acne para digerir essas coisas. Por mais que a pessoa seja pita e por mais que ela tenha uma capacidade digestiva grande, é sempre bom botar ervas que ajudam o tônico a ser digerido, tá? Isso tem um livro de fácil acesso, tem em português também, o Yoga das Ervas, do David Frawley, Yoga of Herbs, e ele fala um pouco desse conceito de ter a erva principal, ter uma sub-erva, um composto principal, um subcomposto, e a galera para digestão, certo?
Então, no geral, você pode botar de uma a duas partes de erva doce, cardamomo, semente de coentro e gengibre. Cada uma dessas tem uma função mais específica. A erva doce é um pouco mais nutritiva e ajuda a eliminar gases. O cardamomo ele é na verdade, bem menos nutritivo do que a erva doce, ele tem um efeito mais forte de eliminar gases. A semente de coentro, ela aumenta o acne, refrescando a temperatura da pessoa. E o gengibre é o mais quente de todos e o mais potente em termos de fazer com que haja uma digestão forte daquilo. Então, por exemplo, no tônico, se for com açaí, com maca, que são coisas bem pesadas, é importante botar um gengibre para metabolizar aquilo bem, tá? Então, para a pita, o nosso tônico à brasileira, a gente vai envolver, via de regra, um desses 3 grupos, certo? Que é o grupo alcaçuz com centelha asiática, o grupo ginseng com ginkgo biloba, o grupo maca com açaí, tá? Um desses 3 grupos vai ser 4 partes. Aí um desses grupos vai ser 2 partes. E o grupo do erva doce, cardamomo, semente de coentro e gengibre, você vai colocar ele numa quantidade de 1 a 2, dependendo do quanto ficar pesado esse tônico. Como é que você sabe que o tônico ficou pesado ou ficou leve? Eu estou tomando um tônico aqui meu agora. Quando você termina o tônico e você se sente mais leve, bem disposto, ativo, forte, dinâmico, é porque o tônico ficou leve. Quando você toma o tônico e não estou muito claro a minha cabeça, é porque ele ficou pesado. Para pita, esses tônicos a princípio podem ser ou feitos na forma de decocção, naquela forma de redução, e depois você acrescenta ghee e açúcar mascavo, ou você ferve ele no leite, tá? Pro pita, é uma ótima forma de nutrir os tecidos, refrescar ele um pouco, ferver esses tônicos no leite. No leite você não precisa reduzir, que nem é aquela forma de deixar os 15 minutos fervendo para reduzir. No leite você só ferve, na hora que subir o leite, cuidado para não sujar o fogão, você fica lá ligado, e isso é uma forma que você pode usar para nutrir os seus tecidos. No geral, é melhor usar o com leite depois da atividade física ou antes de dormir, certo? Isso se a pessoa tem um acne bom, se ela toma leite, etc e tal. Se não, essa versão do deixa fervendo, depois acrescenta ghee e acrescenta açúcar mascavo. O ghee é muito importante, no leite tem ghee, para levar essas ervas para a cabeça, ok? Se você usar esse mesmo tônico sem o ghee, ele não vai ter um efeito tão forte de ir para o cérebro. No Ayurveda, o ghee é digamos assim, uma via expressa para fazer com que aquele tônico rapidamente, você tomando o tônico, você já sinta o efeito na cabeça, certo? Então, isso daí é um conjunto de ervas simples que a gente consegue encontrar no Brasil para ter esse efeito de uma forma tranquila, de ter um bom princípio maior, um bom princípio colaborante e vários princípios de facilitar a digestão. Ficou claro? Golaço? Pode fazer com todos? Às vezes no Ayurveda nem sempre é bom você sobretaxar o teu processo digestivo, tá? É bom você um tempo ficar experimentando depois um tempo ficar experimentando outro, porque as estações vão mudar. Então, mas no Ayurveda nem sempre é melhor, tá? Saber para que você está usando. Às vezes, assim, uma chave de fenda é melhor do que você levar uma caixa de ferramentas com um monte de ferramentas sem uma chave de fenda. Entendeu? Saber para que você está usando cada erva é o segredo do Ayurveda. E não exatamente o... Deseja uma atenção mais personalizada? Entre em contato e saiba como. Namastê!